Está no ar, mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas. Como sempre, agradecendo muito a Deus por você existir, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz nesse dia agradável que Ele fez. Um beijo grande para você que participa sempre comigo aqui, tá ligadinho no Antenados na Geral, aprendendo, crescendo, anotando, para que você possa ser um evangelho vivo. Deus encarnado em Jesus, eu sempre digo isso em João capítulo 1, que diz que o verbo se fez carne. Então, se o verbo se fez carne e habitou entre nós, você vê que nem Deus salvou o mundo com o verbo desencarnado. Então é isso aí, que o evangelho se materialize na sua existência, na sua vida, no seu dia a dia, na sua casa, que aonde você for, tu seja uma carta viva na presença de Deus e dos homens. Deus abençoe sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Tema pertinente, já falamos sobre a parábola do filho pródigo, dracma perdida, ovelha perdida, e agora vamos falar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Para participar comigo, me ajudar aqui na contribuição, convido ele, que é pastor da comunidade cristã Betesda em Itaguaí, é advogado e também professor de teologia no seminário CETERJ, Rivelino Márcio. Bem-vindo, Antenados na Geral. Bem-vindos, Pablo. Saudade de estar aqui com os amados irmãos. E eu estou feliz porque eu estou com essa turma aqui forte aqui. Vou poder falar menos hoje, pouco. Mas aquele abraço pro Acre. Acre, a terra que eu amo. Terra maravilhosa, hein? Que manda leite e mel. Eita, tá aí. Ele também, quero apresentar aqui, que é pastor, professor, blogueiro e executivo do portal Our View. Olha aí, teólogo e membro da Igreja Batista Atitude Central da Barra, Jansen Leiros. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, pelo carinho de vocês sempre me chamando. Tá com um time maravilhoso como esse aqui, é muito bacana. Hoje nós vamos falar do talento, e é bom que a gente esteja lento do que ser rápido, né? Vamos lá então, ele que é pastor vice-presidente da ICER, é líder de jovens e ministro de louvor, Kleber de Paula. Bem-vindo a Antenados na Geral. Valeu, Pablo, mais uma vez estar aqui, é um prazer muito grande. Eu tenho certeza que eu irei aprender demais aqui com essas feras aqui. Deus abençoe a todos. Muito bem, então vamos lá para a leitura da abordagem de hoje. Ainda falando sobre as parábolas que Jesus contou aos seus discípulos, vamos hoje falar sobre uma das mais famosas, a parábola dos talentos. Esta parábola tem como mensagem central nos trazer a reflexão sobre o que fazemos com aquilo que Deus coloca em nossas mãos e como devemos cuidar desses talentos, dessas responsabilidades que Deus confia em nossas mãos. Muitas lições podem ser extraídas dessa mensagem bíblica e hoje no Antenados vamos falar sobre a parábola dos talentos. Vamos lá, pastores, o que vocês entendem desta parábola, o contexto histórico, como é que a gente pode começar aqui a abordar a parábola dos talentos? Evelino? Eu vou começar? Rapaz, você toca a bola, a gente chuta. Ninguém mandou falar que não ia falar pouco. O que me chama a atenção na parábola dos talentos é aquilo que Deus deu, aquilo que o Senhor nos dá. Acho que aí está o segredo. Porque aquilo que Deus nos dá, Ele cobra que a gente faça aquilo que Ele nos deu. Então, se Ele me deu talentos em tantas áreas, Ele vai querer que eu exercite aquelas áreas ali. E se eu abortar o projeto dele numa daquelas áreas, Ele vai me cobrar. E eu entendo que os talentos, assim, porque ele é gradual, né? Para uns deu tanto, para outros deu tanto, para outros deu tanto. Ou seja, nem todo mundo recebe os mesmos talentos, as mesmas funções, os mesmos ministérios, nem a mesma quantidade, mas a finalidade, o final, é todo mundo igual. Tem que ser responsável pelo aquilo que você recebeu. Até porque você recebe de acordo com a sua capacidade. O texto diz exatamente isso. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Então você não tem desculpa de não produzir, no mínimo, aquilo que você recebeu. Porque não é para você exceder, é para conseguir, no mínimo, produzir dentro daquilo que você recebeu. E eu não sou incapaz para fazer aquilo que Ele me deu. Ele não deu nada para mim que eu não diga assim, não seja capaz de realizar. Eu não sou capaz. Exatamente. Não, o Senhor nos capacita. Perfeito. Ei, Kleber? Não, é interessante desse texto de Mateus capítulo 25, né, que quando o Senhor, Jesus, ele está contando uma parábola e ele associa o mundo espiritual com o natural, justamente para que possamos entender o que ele quer dizer.
Esse é um tópico importante, porque às vezes fala-se do espiritual e quem não entende, o que ele está falando? Falando inglês, grego, alemão? Então primeiro que a linguagem dele é uma linguagem que todos possam entender. E quando ele começa a distribuir esses talentos, ele não cita os talentos como se fossem talentos para usar dentro da igreja. Ele usa os talentos com algo que a pessoa possa cuidar. O lance do talento é legal pelo cuidado, e foi falado muito bem aqui pelos pastores, que ele dá de acordo com o que possa fazer, nada além do que não pode fazer. Isso é legal. Aí dá 5 para um, dá 2 para outro e dá 1. E o que recebeu menos, e é justamente isso que a gente observa, que as pessoas às vezes recebem menos e se vitimizam, né? Poxa, mas eu sou tão pequenininho, do tamanho de um botão, e então não posso fazer isso porque isso não é importante. Muito pelo contrário, quando Deus dá o talento, Ele dá o dom, Ele dá algo que a pessoa possa fazer de acordo com o que ela pode fazer, é para fazer de coração, fazer bem feito, porque a multiplicação não vem pela quantidade, vem pela qualidade, né? E pegando um gancho aqui, até que o Rivelino falou sobre ele cobra, até é importante a gente esclarecer para a gente não confundir o Pai de Jesus Cristo com um Deus da religião, que é um Deus mau, né? Um Deus que gera culpa, gera medo na pessoa. Esse cobrar aí, eu entendo que é mais do que natural da vida humana. Porque se você tem um talento, uma capacitação e você não desenvolve, a vida vai te cobrar. Porque você vai atrofiar. Ele vai se atrofiar, você vai perder. Então, é o fluxo da vida que vai arrancar de você. Não é que Deus é mau, é uma lei da vida humana. E Deus trabalhou ali, Jesus trabalhou ali na parábola, dizendo, meu filho, se você não multiplicar isso, se você não desenvolver, se você esconder essa capacidade que você tem do evangelho, né, desenvolver o amor, desenvolver o perdão, porque às vezes o cara quer virar o crente 007 e acha que vai ser salvo porque é pela graça. Ah, não, pela graça eu sou salvo, então não preciso fazer nada porque a salvação é mérito de Cristo, então não tem que fazer nada. Olha essa parábola aí, né? Há dois Que aspectos salvação é essa que você não desenvolve? Desculpa, há dois aspectos que a gente pode trabalhar em cima dessa parábola. O primeiro é o do risco e o segundo é o da preguiça, né? Risco porque aquele que recebeu um, ainda que tenha recebido um, com medo do que poderia acontecer se ele mal trabalhasse, preferiu enterrá-la. Ele trabalhou pela garantia, pelo que seria menos arriscado. Menos arriscado, não vou perder o que eu recebi. Eu enterro, quando ele voltar, eu devolvo o que ele me deu. Isso é falta eu não de estaria fé. errado. Isso daí é falta de fé porque é falta de confiança, né? A confiança leva à coragem de realizar. E o segundo aspecto é a questão da preguiça, porque negociar é negar o ócio, é sair do lugar parado, né? Da zona de conforto, é trabalhar, é se esmerar, é se empenhar naquilo que Deus espera que você realize. Então, o que recebeu 5, trabalhou o tanto para gerar mais 5. O que recebeu 2, trabalhou para gerar mais 2. O cara que gerou 1, preferiu, pelo medo, pela falta do risco e pela preguiça, enterrar, ficou quietinho, na hora que ele voltar eu devolvo e eu não me meti em nada e nem apuros. Vamos até ganhar tempo nesse primeiro bloco sobre esse que o cara enterra. Será que a gente pode fazer uma comparação naquele texto de Apocalipse que fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus? Será que a gente pode entender que aquele que não multiplica, aquele que não desenvolve, aquele que não vive, aquele que não né? Aquele que se esconde. É o tímido, 007. É o 007, né? Que não é o tímido vergonha, é o tímido que não se manifesta, que não vive. A timidez ele tem medo de ser reconhecido da infidelidade. como cristão. Porque fé é fidelidade. Então é o tímido do creio, mas não vivo. É a fé diabólica, né? A fé do diabo, que ele crê, mas Pablo, treme, mas não reverencia ele Deus. Ele não conhecia o Senhor dele. O Senhor até deu para ele, até conhecia, porque para dar um só, ele sabia da capacidade. O Senhor que você conhecia ele, mas isso, ele não o conhecia Senhor. O Senhor conhecia ele, porque deu um só para ele, então sabe, esse daqui, ele é meia boca, eu não posso colocar os 5 na mão dele. Mas ele não conhecia o Senhor, porque diz o texto que quando ele vai prestar conta, ele fala assim, eu sabia que o Senhor era muito rígido. Ainda sabia, então. Ele colhe o que não planta. O cara foi burro. Ajunta o que não espalha. Só que na realidade ele não conhecia, ele via, sabe, achava que o Senhor era de um jeito que os outros 2 sabiam. Cara, o meu Senhor quer que eu invista, que eu faça crescer. Isso é conhecimento, é saber com que ele está em mão. Não, vou fazer o meu Senhor crescer, porque aqueles talentos eles não ganharam para eles. Não acrescentou mais 5 para ele, mas foi para o Senhor dele. Então, eu imagino que falta conhecimento, muitas vezes, quando se tem o talento,
e não se desenvolve por falta do conhecimento de quem deu esse talento. Quais são os prejuízos do medo na vida de um cristão? Porque vamos pegar, interessante isso, né? O medo, ele leva o cara... O medo tem a ver com incredulidade também? Será que a gente pode colocar o medo com incredulidade? Porque aqui a gente está falando da fé, caminho de fé. E o cara não multiplicou, o cara ainda foi burro, porque ele sabia, né, que o Senhor dele era mau, que podia cobrar, e mesmo assim, sabendo, não praticou. Nós estamos aqui falando das parábolas. Eu tenho certeza que alguém já falou o que é uma parábola, né? Porque é uma sequência de parábolas. Mas para quem talvez tenha perdido os programas, Jesus contava um fato usando algo cotidiano judaico. Então ele pega um fato judaico, uma coisa como, por exemplo, lançar a semente, ele traz isso para o reino de Deus. Então vamos pegar aquela cultura. Isso, para que a pessoa falar na linguagem dele, não é? Falar no entendimento dele, falar com o engenheiro como se engenheiro fosse, falar com matemático usando os números, assim seria. A grande questão aí, Pablo, do que ganha eu vou trazer isso para o micro, depois que eu vou para o macro. Para o micro, é o cara que recebe dentro da igreja, estou falando dentro da igreja, depois a gente vai sair fora da igreja. É o cara que tem uma capacidade, mas é mais cômodo ele ficar na dele e não ser perturbado, não ser chateado, não ser contrariado, não se expor. É mais fácil ele ficar no banquinho dele sentado, ainda que Deus tenha dado um dom para ele, do que ele se expor, não é nem às vezes com medo de Deus, mas é com medo daquilo que os outros vão falar dele. É aquele negócio de eu estou mais preocupado com os outros do que com o eterno. É como se eu fizesse as coisas para as pessoas e não para Deus. O que caracteriza a timidez. Exatamente o que ele está falando. E aí eu gosto muito daquele texto lá de Nicodemos, Nicodemos, cara, eu gosto demais. Porque Nicodemos, ele me ensina um princípio tremendo. Ele só fala para você aquilo que ele acha secreto. Porque aquilo que ele acha verdadeiro, ele não expõe para ninguém. Ele foi ter com o Senhor e falou assim, tu és mestre. Mas ele não falava isso publicamente, ele chamou no secreto. Tem gente que só consegue revelar para Jesus as coisas no secreto, ele não expõe. Ele é o 007 da igreja, o X9. Eu lembrei do texto de Tiago também, quando diz que aquele que sabe o que deve fazer não faz, é pecado. Então, esse cara que não multiplica, não desenvolve o talento, ele está pecando. Nós somos pastores. Você pastoreia, eu pastoreio, nós somos pastores. Quanta gente tem dentro da nossa igreja com esse um talento? Quanta gente, quantos ministros, quantos pregadores, quantos evangelistas, quanta gente para limpar a igreja, quanta gente para levar uma água, quanta gente com um dom, com um talento que não exercita o dom que Deus tem. Essa moedinha, por quê? Porque ele está preocupado com o que os outros vão achar. Ah, não, já fazem isso, já fazem aquilo, eu serei apenas mais um, ou será que serei igual àquele? Talvez você seja o cara, talvez Deus te chamou para fazer a diferença. Mas o medo, Pablo, é melhor você enterrar. Porque é melhor eu devolver para ele aquilo que ele me deu, do que arriscar e não... E eu vou dizer uma coisa interessante, que não sei se vocês passam por isso, mas nos aconselhamentos, muitas pessoas que vêm pedir aconselhamento, geralmente são pessoas que não se envolvem, não se ocupam muito. Geralmente a fraqueza delas exatamente é pela negligência. A pessoa, quando fica negligente no reino de Deus, na vida humana, na obra do Senhor, ela morre espiritualmente. É tipo uma espécie de suicídio espiritual quando ela não desenvolve o talento dela, quando ela não bota a mão no arado, quando não serve. A pessoa, quando não serve, ela está assinando um contrato de suicídio. Até porque numa vida espiritual não há muito um patamar. Ou você está subindo ou você está descendo. Não tem como o camarada se acomodar, né? Não existe uma zona de conforto em que eu chegue e diga, ó, estou aqui, cheguei aqui agora, daqui não quero passar, estou tranquilo, vou afundar aqui o meu talento, vou ficar aqui quietinho, né? Não existe esse momento em que você vai parar e esperar que o mundo se acabe. Você tem que estar o tempo todo se exercitando, se empenhando e negociando, trabalhando para o reino. Deixa eu te falar uma verdade que eu creio. Cara, eu leio a Bíblia, eu oro, eu prego, eu vou para a igreja. Tem horas que a gente sente o impacto. A gente exercitando, se doando, chorando, gemendo, ajoelhado no altar, Pablo, cantando, servindo ao Senhor, sofrendo pelo Evangelho. A gente tem uma hora que a gente sente o impacto. Imagina quem fica no banco e não sente as vibrações do Evangelho. O Evangelho não é você estar no banco e ouvir pregação. O Evangelho é viver para Cristo, cara.
O evangelho é levar as marcas de Jesus, entendeu? Eu acho lindo que Jesus fala assim, bem-aventurados sois vós quando por minha causa forem injuriados, cara. Quando tu for injuriado, levanta a mão pro céu e adora, Porque cara. o evangelho acontece na vida. É onde a vida acontece que o evangelho acontece. E isso foi o que aconteceu com os apóstolos quando eles saíram logo depois que eles foram inquiridos pelo Sinédrio, quando eles fizeram o milagre na Porta Formosa, né? Tomaram os açoites, saíram felizes por terem se achado dignos de serem chicoteados, de serem perseguidos por conta de Cristo. Isso Não é há evangelho maravilhoso. sem serviço. Não há. Porque até no evangelho, o maior é o que serve. É o que serve. Então não tem como você crescer se você não servir. Então, Pablo, a gente está falando por pessoas, pelo nosso país, que são pessoas que estão dentro da igreja achando que estão servindo. Não é que você não seja crente, não está falando nada disso. Mas se você não servir, cara, se você não se doar para o evangelho, para a igreja, cara, que tipo de crente você é, cara? É um miseravelmente salvo, talvez. O cara vai ser salvo miseravelmente. Entra crente ruim, com pescotapo, já pensou? Que tem esse também, né? Que vão entrar ali salvo como que pelo salvo fogo. Como pelo fogo. Vamos para um break, esse primeiro bloco foi para conta, não saia daí que Antenados vai e volta já já. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provê. E o sol sorriu pra mim. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, agradecendo a Deus por você existir, lembrando que você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas, então participa aqui comigo. Telefone, como sempre, passando debaixo da sua telinha, você pode mandar para mim uma mensagem de texto, tema, pode gravar um vídeo no WhatsApp, você pode fazer a pergunta que você quiser. O programa é seu. Visita a nossa página no Facebook, Instagram, canal que temos no YouTube. Se você tiver um amigo que não tem Boas Novas em casa, indica ele a colocar no YouTube BN Play, que ao vivo, 24 horas, passa ali para ele ver. E esse programa vai para lá, você pode rever ele também. Lembrando que, se você quiser, você pode participar conosco através de um coração generoso. Você que é grato por tudo que acontece aqui, você pode oferecer uma oferta de gratidão aí pra gente, para manter esse programa até a volta de Cristo. Tá aí, a gente se conta passando debaixo da sua telinha. Um beijo grande, obrigado pela sua participação. Vamos lá, pastores, vamos aqui, tem mais 3 perguntinhas, vou escolher uma aqui. Vamos ver aqui, pronto, a segunda. Como podemos pensar hoje a mensagem que a parábola nos traz e aplicá-la em nosso cotidiano eclesiástico e de vida? Até falamos um pouquinho, mas no cotidiano, no ambiente eclesiástico, como é que a gente pode aplicar essa parábola do talento? Lembrando que a gente falou que 1, 2, 3, 4, né? Cada um recebe um talento. Deus não faz acepção de pessoas. Isso aí não significa que quem tem mais é maior do que quem tem menos, até porque quem tem 4 multiplica para 8, quem tem 2 multiplica para 4, quem tiver 1 multiplica para 2, todo mundo está multiplicando 100%. Então, se é 100% para cada um, todo mundo tem o seu direito de multiplicar segundo o seu próprio talento. Porque não pode ter inveja dentro da igreja, né? Porque às vezes acontece isso, né? Tem, dentro do ambiente eclesiástico tem aquelas invejas. Pô, quero ser cantor, quero ser... Sei lá, o cara começa a criar várias neuroses na cabeça dele, achando que o reino de Deus se resume apenas àquele ambiente ali de 3 vezes, 2 vezes na semana. E acontece isso. Como é que a gente pode contextualizar essa parábola para dentro do contexto eclesiástico? Pablo, tem um negócio interessante nessa pergunta que você fez, porque as pessoas podem imaginar que multiplicar os talentos, ela ter mais talentos para oferecer. E, na realidade, eu percebo que esse texto está dizendo em compartilhar. Então, se você tem esse talento e você compartilha esse talento com outras pessoas, você está fazendo esse talento crescer. Porque você faz com que outras pessoas também se utilizem desse talento e passem para outras pessoas, porque o reino é assim. O reino você compartilha, você não divide. Então, quando você compartilha com outra pessoa, você não está tirando a metade do teu para dar metade para alguém. Você está pegando o seu e fazendo com que aquela pessoa tenha a mesma quantidade que você. E isso vai fazer com que o reino cresça. E outra coisa, não são cargos eclesiásticos. Ou então, eu tenho que cantar para fazer usar o meu talento na igreja, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer uma coisa. Não, você pode ser um ótimo advogado ajudando um monte de gente dentro da igreja com esse talento de advogar. Eu acho que esse que é o grande lance, a gente saber o que é talento.
Qual é a importância daquilo que Deus te deu como uma capacidade que você pode ajudar outras pessoas? Isso sim é o talento. Por exemplo, Deus confiou na vida de algum irmão dentro da comunidade o dom do socorro. Então, já que ele tem um dom do socorro, ele discerne isso nele, então vá, visita os irmãos ali da igreja, vá nos hospitais. É isso que é desenvolver o talento, é você ser fiel à vocação que Deus colocou nas suas mãos, porque também senão o cara vai entrar numa neurose, que tem que multiplicar. Vamos dizer que o cara é pregador, aí o cara vai querer pregar no Brasil todo, fazer agenda, daqui a pouco vira um profissional da fé, vira um escravo de púlpito, e aí ele perde a própria alma, quer ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Essa coisa do multiplicar está muito além do que dinheiro, do que publicidade, do que desenvolver a sua fama, o seu conhecimento. Tem a ver com fidelidade, né, Jansen? Tem a ver com produção, né? Aquele que recebe o talento, ele tem que produzir. Ter mais 5 quando recebeu 5, ter mais 2 quando recebeu 2. E ter mais 1 quando recebe 1 é produzir de acordo com a sua capacidade. É dar sentido àquilo que você ganhou. Deus lhe confia um valor, alguma coisa valorosa, alguma coisa que pode produzir, e você ou produz ou você enterra. Ou você faz isso ser importante, ser relevante para outras pessoas, ou você deixa que isso morra na sua zona de conforto, na sua aquiescência, na sua vontade de ser apenas mais um dentro da multidão. Agora, o Rivelino estava falando no off uma coisa importante, que a gente sair um pouco das paredes da igreja, né? E perceber o seguinte, que nós podemos produzir também fora, aliás, devemos produzir muito mais fora do que dentro, porque é fora que nós vamos ser realmente sal e luz. É fora da igreja que nós vamos fazer diferença. Quando a gente está dentro da igreja, talvez nós estejamos desenterrando o talento que Deus nos deu, que é aquilo que ele tem de maior valor, que é a salvação em Cristo, que a gente guarda e não vai para fora dos muros da igreja pregar e produzir vida. Então, quando a gente se enclausura, talvez nós estejamos enterrando também. Porque não é só sendo alguém dentro da igreja que a gente produz. A gente precisa ser relevante como cristão fora dos muros da igreja. É isso que eu estava falando aqui, que o evangelho acontece na vida, né? O evangelho é um compromisso vivo com a verdade. Então, você foi chamado, nós fomos chamados não para ser veneradores de Jesus. Porque quem venera um ídolo para suprir os seus próprios caprichos. Jesus chamou para segui-lo. Então, se você foi chamado para seguir Jesus e não venerar Jesus, eu digo não venerar porque ele mesmo, em Filipenses 2, fala isso, né? Sendo Deus, não tenho preocupação ser igual a Deus, Paulo falando aos Filipenses. Então, ele não quer ser venerado, ele quer ser seguido. Então, se ele quer ser seguido, é na vida. O sal dentro do saleiro, a gente estava falando aqui no intervalo, se ele estiver dentro do saleiro, não serve para nada. O sal ele só tem função e utilidade quando ele está dentro de um contexto diferente do seu próprio contexto. Quando ele se mistura. Se mistura com o outro. Para dar sabor. Diferente e dele. Para não tornar insípido, né? Eu estava aqui pensando, vocês estavam falando aqui, eu estava pensando da pessoa que está em casa. O cara se converteu, está em casa e falou assim, será que eu tenho um talento? Porque acho que tem que partir desse princípio. Nós estamos falando para pessoas que estão em casa sentadas e pensando assim, será que eu tenho um talento? Como é que eu sei se eu tenho ou não? Eu acho que a melhor dica que eu dou sempre na minha igreja e para algumas pessoas é procurar o seu pastor. Você está lá sentado no banco da igreja, o culto está acontecendo, porque para o culto acontecer, Pablo, é uma estrutura que ninguém tem ideia. Foram pessoas antes que limparam a igreja, foram pessoas antes de montar o som, foram pessoas antes e ver se tinha água na geladeira, se tinha copo descartável, se tinha a estrutura total da igreja. Mas o cara está sentado e fala assim, será que eu tenho um talento? Procura o teu pastor, senta com ele e fala assim, pastor, eu queria trabalhar na igreja, eu queria conhecer a minha capacidade. Alguns dias atrás se converteu um rapaz lá na nossa igreja, um rapaz, poxa, um cara muito bacana, e ele me procurou e falou assim, pastor, eu estou aqui na igreja tem 2 meses, mas eu passei ali e vi que ali tem uma creche com 40 crianças, e eu passei, olhei, vi as crianças lá e eu me simpatizei com aquilo. O que é que eu posso fazer por aquelas 40 crianças? Eu sentei com ele, eu falei, olha aí o talento do cara, olha aí o feeling do cara. Eu falei para ele assim, qual é o teu... Porque eu respondo uma pergunta com outra pergunta. Eu falei assim, o que você imaginou? Ah, pastor, nós estamos chegando na época da Páscoa, eu sei que a Páscoa é uma coisa, a gente comemora outra, mas eu queria fazer algo. Eu falei, opa, peraí, então vamos fazer algo.
E ele falou assim, o que você pode fazer? Aí ele falou assim, eu posso, pastor, comprar algumas coisas, levar lá. Falei, beleza, vou juntar 3 pessoas junto com você, que você é novo convertido. Vocês vão lá, vão trazer uma palavra para as crianças, vão explicar, se tiver oportunidade, qual é o sentido da Páscoa, explica lá, fala Jesus para elas, ensina as crianças no caminho que devem andar. Olha, o cara tem 2 para 3 meses na igreja. Olha o talento que ele está começando no coração dele. Então, às vezes, Pablo, também a gente fala da ovelha, mas também tem que falar do pastor. Nós também temos que catar esses talentos. A igreja está cheia de talentos, mas se eu não achar, se eu não visualizar, se eu não procurar, Pablo, esse talento vai morrer ali. O pastor também é um descobridor de diamantes. Um dia tinha um rapaz na minha igreja, e eu falei para ele assim, vai começar o louvor, e o ministro do louvor não chegou, você sabe cantar? Ele falou, pastor, nunca cantei. Eu falei, meu filho, hoje é o primeiro dia. Você acredita que esse rapaz se tornou o rapaz que melhor canta do que eu conheço? O cara virou um potencial do louvor. Olha como é. Ele cantou no que esteve lá. Um rapaz grandão que cantou lá. Olha só que coisa interessante. Então, às vezes, o pastor também precisa ir lá para descobrir esse talento. Lógico que esse talento não é só dentro daquelas 4 paredes ali, não. Se Deus te chamou, ele tem algo grande. E quando Deus tem algo grande, ele quer atingir quem está lá fora. Quem não conhece o evangelho. A luz não posso colocar debaixo de uma mesa, eu tenho que colocar ela em cima. Você é a luz do mundo. Então você é a luz na faculdade, você é a luz na minha profissão com um juiz, você é a luz com o teu cliente. Quando entra um cliente no meu escritório, eu sempre digo para eles assim, audiência trabalhista, que eu faço muita, eu não minto em audiência. Então você vai falar para mim a verdade e eu vou estruturar a tua verdade aqui dentro de um processo trabalhista, uma reclamação trabalhista. E ele sai dali, pastor, eu não sei o quê. Eu falei assim, eu quero mostrar para você que o evangelho faz parte da minha vida. Quer seja na minha igreja, quer seja no meu escritório. E aí, Pablo, sabia que eu tenho recebido assim, muito retorno disso? As pessoas voltam e falam assim, aí eu senti que sou um homem de Deus. É confiança. Interessante que o Revelino está falando aqui sobre desenvolver talentos, descobrir talentos, é exatamente o que o Evangelho nos ensina, né? Quando Paulo fala sobre suportai-vos uns aos outros, esse suporte que a gente tem que dar ao outro, né? De desenvolver o que há de bom, a potencialização que há na pessoa. Eu lembrei até que ele faz perguntas em cima, parece já está quase um coach, né? Eu tô quase um coach. Quase um coach. Então a gente precisa É um papel desenvolver nosso, essa galera. é um papel nosso inspirar o outro, né? Ao ministério. Porque a gente pensa, o pessoal acha que suporte, não aguento mais fulano de tal, vou ter que suportar até a morte. Não, suportar é você estender a mão, dar suporte, abrir a mente, dilatar percepções espirituais, para que ela possa desenvolver o dom, o talento, a graça que Deus entregou na Pablo, vida desse se ser você humano. me permite, eu queria fazer um contraponto aqui acima do G12, que é muito mal compreendido. Mas deixa eu explicar um pouquinho aqui para quem está em casa. Antigamente, na igreja, alguém chegava e falava assim, pastor, o senhor tem percebido que o Antônio não está vindo mais na igreja? Aí você responde. Na outra semana ele vem e fala assim, pastor, o Carlos está faltando na igreja. O que o G12? O G12 transferiu essa responsabilidade para a liderança. Agora não é a ovelha que pergunta para o pastor, é o pastor que pergunta para a ovelha. Pablo, você cuida de 12, de 10 aí, aonde está o Carlos? Ou seja, eu transfiro. Tem muita gente que dá problema para o pastor dentro da igreja porque ele não está fazendo nada. Você transfere para ele responsabilidade, começa a cobrá-lo, começa a exigir dele o talento, que é a reprodução desse talento, que é o que você falou muito bem, ensinar a outros, você começa a transferir isso. O cara que dava problema para você, ele começa agora a ver, falou, opa, agora eu entendo o coração do meu pastor, eu questionar meu pastor, agora ele me questiona. Então, você acaba começando a crescer no evangelho. E uma das figuras do G12, do grupo celular, vocês trabalham com células, é isso, você transfere para a igreja uma responsabilidade que só caía em cima de uma pessoa, do pastor. Na verdade, esse desculpa. verbo ir, né, que é um mandamento de Mateus 28, acho que 18 ou 20 por ali, é para todos, literalmente, é para o corpo, né? Não é para um pedaço do corpo, é para o corpo, para todo o corpo. Um mandamento que você deve exercer no seu dia a dia, né? O ser humano deve vivenciar o mandamento. Completando o que o Ribeiro estava falando, a visão celular, ela estabelece o discipulado 1 a 1. E esse discipulado, esse discipulador e esse discípulo que caminham juntos, eles vão se inspirando e se conhecendo, descobrindo o discipulador, descobrindo o discípulo. Descobrindo o talento. Os seus talentos, a capacidade que ele tem de realização, inspirando ele e desenvolvendo isso no discípulo. Isso é muito importante. César Castellano diz algo tremendo. Deixa o Kleber comer um pouquinho do bolo também, né? É bom aprender assim, cara. Lá na nossa igreja nós trabalhamos com esse grupo de
de célula, nós chamamos de GIVE, Grupo e Ser de Vidas. Tem Give, tem MDA, que é o É, de lá, MDA. tem o G12, tem pequenos grupos. E sabe o que dá para perceber, Pablo? Que as pessoas que mais estão envolvidas com o reino de Deus, com a igreja, com o corpo, são essas pessoas que estão lá próximo dessas lideranças. Porque elas veem mais de perto qual é a necessidade da igreja. Eu tenho um exemplo legal lá da igreja, que tem uma senhora que frequenta lá, o pastor estava falando sobre usar esse talento para multiplicar, para ajudar as pessoas. E aí, tem uma senhora que ela chegou lá e falou assim, pastor, eu quero ajudar. Eu vivi durante algum tempo nos Estados Unidos. Eu quero ensinar a criança a falar inglês. Toda segunda-feira, de 10 horas da manhã às 2 da tarde, ela está lá na igreja ensinando crianças a falar inglês. Aí ela não se conteve com isso, o que ela fez? Ela gosta muito de música. E todos os sábados, nós temos lá uma orquestra ensaiando. E ela que mantém essa orquestra de pé, ela financia. E sabe o que ela fez? Colocou um anúncio lá, todas as crianças que queiram aprender música, todo sábado aqui, porque nós iremos ter a iniciação musical para crianças. Isso é multiplicar talento. É talento multiplicado, isso aí. Amanhã, quem vai ter frutos disso? O reino de Deus. Talvez amanhã, há um tempo, não estou, como diz aí, gorando não, tá? Ela parta para o Senhor. Mas o legado que ela deixou, isso vai durar muitos e muitos anos. Pessoas que viram aquilo dela hoje, vai falar, cara, eu quero fazer igual ela fez. Então, isso é a multiplicação dos talentos. E como é que a pessoa pode discernir se ela está multiplicando o talento dela? Porque não é por sentimentos. Eu estou sentindo que eu estou... É por frutos e por outras... Como é que a pessoa pode saber agora, alguém que está nos vendo agora, será que eu estou multiplicando o meu talento? Será que o que Deus confiou em mim, eu tô vazando na minha vida? Eu estou exercendo na minha vida? Será que eu estou multiplicando meu talento? Como é que a gente faz para discernir isso? Acho que dentro desse aspecto que você está falando, a gente tem que separar duas coisas. Um é o ativismo eclesiástico, de quem tem muita tarefa a realizar, e quem efetivamente gera vida. Nós fomos chamados para crescer e multiplicar, em crescer em vidas, ganhar pessoas para o reino. É a nossa responsabilidade como cristãos, como corpo. Então, quando eu, como corpo, estou realizando algo que está colaborando para que vidas se convertam, eu estou dentro da visão do ID de Jesus. Quando eu estou apenas num ativismo em que eu fico patinando naquela máquina que não anda, mas eu estou ali realizando aquilo e acho que aquele é o meu espaço, aí eu efetivamente estou me gastando no que não precisa. E eu vejo também, a multiplicação do talento, que tem mais a ver com ser do que com fazer. Porque tem muita gente que faz e não é. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Então a pessoa às vezes está fazendo muito, mas está por questões morais, por questões de barganhas, que a religião ela faz isso. O cara pratica e espera receber. Tanto é que eu uma vez estava dando a palavra de ofertório lá na igreja e falei, olha, se você vier aqui, que venha por amor. Sempre digo isso, né? Que seja voluntário. Não espere nada em troca de Deus, que Deus vai multiplicar, que Deus vai te dar. Aqui é gratidão, momento de gratidão. Então, não espere nada em troca. Porque a religião, ela trabalha com a barganha. Aí o cara, às vezes, está praticando o talento dele lá, está querendo multiplicar o talento, não é nem porque ele ama Deus, é porque ele quer ser reconhecido, porque ele quer ser recompensado, porque ele quer ser visto, mas o coração dele está cheio de ódio, de maldade, de falta de perdão. Eu já encontrei isso. Teve um líder de ministro de louvor lá, o Kleber deve conhecer bem os líderes de louvor, que sofrem, né? Aí o cara... Parece que as pessoas atrasaram 10 minutos, 15 minutos ali. Ele pegou os caras lá e começou a dar um sermão neles. Eu falei, olha, amigo, ame a obra, mas não deixe de amar os irmãos. Porque às vezes o cara quer amar a obra e deixar de amar os irmãos. Então, que tipo de multiplicação é essa? Fazer não é o centro do negócio, é ser. Porque o reino de Deus está em mim. Quanto mais eu pareço com Cristo, mais eu multiplico. Reino de Deus é paz, é justiça, é alegria, é fruto da vida, né? É fruto que vasa na vida. Então, assim, às vezes a pessoa está fazendo muito, está sendo pouco. Tem que analisar isso aí, né? E o fruto, a Bíblia diz que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A preocupação é a gente... Por que não tá frutificando? Pode estar frutificando e você não viu o fruto. Nem todo mundo que planta come do fruto, pode né? ver depois. Vamos para um break.
intervalo nesse momento em 2 blocos pela frente. Não saia daí, antenados. Volta já já. Siga e não pare, não pare. Muito bem, estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral, falando aqui sobre a parábola do talento. 2 talentos, né? São vários talentos? Como é que são? Dá para nomear talento? Como é que a gente pode entender? Que a gente fala talento, talento, talento. Mas o que é esse talento? Como é que a gente pode... Tem nome? Dá para nomear? Dá para pontuar esse talento aí que Deus dá ao homem? Tá falando uma palavra equivalente? Um Porque a gente sinônimo? está falando de o cara servir... Sim, para o cara cantar- entender mais fácil, é serviço, capacidade. Eu só consigo olhar para essa parábola, ver que Deus está dando para a pessoa capacidade. Porque Ele dá o talento e espera daquela pessoa a capacidade de reproduzir aquele talento. Então, na verdade, é uma capacidade, é um dom que Deus dá para ele. Que o fim dele é sempre o amor ao próximo, o crescimento do reino. Eu acho que é o exercício para a função que foi atribuída a ele. Ele me deu o talento, ele não quer que eu enterre o talento. Ele quer que eu exercite uma função com aquele talento. É como se eu te desse e falasse assim, você é meu filho, um exemplo, né? Não tem idade para ser meu filho não, Pablo, tá? Mas você é meu filho. Aí você fala assim, pai, eu quero viver. Beleza, tá aqui 500 mil para você. Porque se eu dei 500 mil para você, eu entendo que não é o dinheiro, mas é a forma que você vai usar esse dinheiro, o talento, a capacidade não está no dinheiro, está no Pablo, que vai saber usar esse dinheiro. Tipo uma administração. Administração. Então, se eu enterro os 500, você vai continuar, pai, eu quero mudar a minha vida. Vai continuar, porque tu enterrou. Mas quando a tua capacidade para o negócio, o fim do negócio, poxa, eu vou montar aí uma turma de surf aí, ó. Pô, aí, quanto custa aí hoje uma mensalidade de um cara como você, já graduado já? Entendeu? Tu vai pegar os 500... Você vai pegar os 500 e vai multiplicar ele e virar 1,5 milhão. E vai devolver os 500 para o teu pai. Mas não foi os 500 que se multiplicou sozinho. Foi o Pablo que multiplicou. Então tem a ver com a administração fiel à capacitação, A capacitação. recebida de Aí Deus. está. Eu vou te contar Essa uma é a história. chave. Eu vou te contar uma história simples para a pessoa me entender. Eu tinha uma congregação no Acre e o nome da congregação era Alto Alegre. De Alegre não tinha nada. Era um lugar que para você chegar até lá você tinha que levar Mas tinha de alto, pelo menos? alto. Era alto. Você tinha que levar a roupa dentro de um saco, porque chovia, a lama vinha até a perna e tudo mais. Eu coloquei uma pessoa para estar ali dirigindo. Passaram-se dias e anos e a congregação continuou a ser do mesmo jeito. E tinha um rapaz na igreja muito inteligente, fala muito bem, hoje é um grande pastor no Acre. E eu falei assim, na época ele era obreiro na igreja, ovelha, singular. Eu falei assim, quer o desafio? Pastor, estou aqui porque daí vier. Coloquei ele lá, você não tem ideia do que ele fez em 3 meses. O lugar era o mesmo, a distância era a mesma, a dificuldade era a mesma, mas ele tinha um talento, ele tinha capacidade. Talvez algumas pessoas estejam frustradas dentro da igreja porque estejam na função errada, fazendo a coisa errada, exercitando a função que não é dele e tirando o lugar de outra pessoa. Às vezes ela tem 2 talentos, ela tá achando que tem 4. Ela tá no talento Pablo, de 4. eu tenho tido a oportunidade de pregar em muitos lugares. E às vezes eu chego no lugar e eu vejo a pessoa fazendo alguma coisa, eu falei assim, não combina com esse cara. Não tá encaixando com esse cara. E aí ele se frustra e frustra alguém que poderia estar naquele lugar. Sabe que o pastor é aquele técnico. O pastor é o técnico, que ele sabe colocar cada um na posição certa. Às vezes precisa inverter posições. E aí o pastor é aquele que tem que visualizar, orar a Deus, pedir Espírito Santo. Meu filho, acho que aí não é teu ministério, não é tua função. Porque a igreja, na verdade, eu não posso fragmentar a igreja. Eu não posso fragmentar a igreja. Mas a igreja também é fragmentada em alguns aspectos. Jovens é um tipo de ministério, é um tipo de linguagem, é um tipo de abordagem. Homens é um tipo de abordagem, mulheres é um tipo de abordagem. Ao mesmo tempo que a igreja é una, mas ela tem seus ministérios que são distintos uns dos outros. São pessoas exercendo funções diferentes. O pastor não é esse Jesus que distribui os talentos? O pastor não é esse Jesus que atribui às suas ovelhas esse talento? E como elas vão usar, Pablo? Eu que tenho que procurar. É o que o final da parábola que você falou. Ele parece que é rude, ele vai me cobrar de maneira
rude, vai me colocar na parede. Por quê? Porque ele vai nos cobrar. Um dia, o Senhor vai nos cobrar. É aquela peça muito famosa, Mãos Vazias. Ele vai nos cobrar o que ele nos deu. E vai cobrar os pastores, as ovelhas que ele me deu. E como eu usei e como eu administrei as minhas ovelhas, o meu povo. E ele vai cobrar aquilo que tem valor, não aquilo que é caro. Não aquilo que te custe além do que você pode. Porque existe uma diferença muito grande daquilo que é valor, que tem valor, e daquilo que é caro. Você pode ter uma coisa que é muito cara, mas não tem valor nenhum para você. Por exemplo, se você me der a melhor prancha que existe no planeta Terra, para mim não vai ter valor nenhum. A única coisa que vai ter, eu vou botar no meu quarto, na minha sala, no quarto do meu filho, e falar assim, essa quem me deu foi o campeão mundial, Pablo Queiroz. Oh, aleluia! Mas pode ter custado R$1 milhão essa prancha, mas não vai ter o valor que tem para você, que sobe nela, surfa, tem uma diferença. Mas olha como é que o inverso também é interessante. Uma bola de basquetebol é quanto? R$100? Mas uma bola de basquetebol na mão do Michael Jordan. Exatamente, para ele tem valor. Você entendeu qual a diferença? É as mãos que seguram. Isso aí. Os peixes e os pães na mão do garotinho não eram nada. Só tem mas nas mãos de Jesus. Olha aí a revelação. E aí a gente Entendeu, Pablo? E aí a gente pode dissociar, nesse momento, a gente pode dissociar talento da realização. O talento é a oportunidade dada, mas a realização depende da postura que eu tomo, da posição que eu tomo diante dessa oportunidade. Resultado. Né? Eu posso ter resultados maravilhosos do empenho em que eu tenho, da oportunidade que me é dada para produzir aquilo que se é esperado, como eu também posso não fazer absolutamente nada diante dessa oportunidade e deixar perder-se a oportunidade. Porque se a gente prestar bem atenção na parábola, ela está dentro de um contexto de sociedade judaica, onde a valoração, o uso do dinheiro para render é muito natural, é muito comum na concepção deles. Tanto que ele fala, se fosse para você enterrar, era melhor que você colocasse no banco, que pelo menos eu receberia os juros. Então você não foi minimamente nem prudente, né? Porque o mínimo ele fez. Nem o mínimo você fez, porque você deveria ter sido prudente e fazer eu receber os juros. Então, aquilo era uma oportunidade, era um valor, era uma riqueza que o seu Senhor deixou para ele e ele não utilizou a oportunidade que foi dada. Acho que essas oportunidades, quando nós perdemos, quando somos tímidos de falar, de produzir dentro do reino, é que a gente enterra o talento, enterra a oportunidade, enterra aquilo que nos foi dado para realizar o reino. Porque o reino mudo e surdo, ele não se concretiza, ele não se realiza na vida da humanidade. Agora, pegando aqui, sendo um pouco numa veia motivacional, eu acho interessante nessa parábola, porque você vê que o reino de Deus é um reino de crescimento, é um reino de desenvolvimento, é sempre para frente, para cima, multiplicando, para crescer. Grão de mostarda, né? Sempre assim, é sempre essa visão. Então, quando a pessoa se converte, se você olhar para a prática, eu, por exemplo, era um viciado, lá da praia, ficava o dia inteiro surfando, queria saber nada com faculdade, matava a aula para ir para a praia. E aí, depois que eu me converti, né, eu não nasci no Evangelho, mas o Evangelho nasceu em mim quando eu tinha 20 anos de idade. Mudou. Comecei a respeitar meus pais, comecei a querer interesse pelos estudos, aprendi a debater ideias, eu comecei a ter gosto pela vida. Foi uma coisa assim, eu comecei a trabalhar, comecei a ficar mais bonito, porque eu era um cara com black power, enorme, doidão. E aí você vê que a proposta do Evangelho tem uma proposta social também, né? O Jesus nosso é um Jesus social, que ele, além de te dar a vida eterna, que é a bênção maior, ele te proporciona um crescimento, desenvolvimento de talentos na sua vida social também. A gente pode enxergar por esse caminho. Né? O pastor deu um exemplo aqui muito interessante dos dois pastores. Ele tinha duas opções. A primeira que ele utilizou, meio que enterrou o talento, mas a segunda opção que ele utilizou, desbancou, foi e deu crescimento. Essa é a proposta do reino, é dar o crescimento à sociedade, porque provavelmente quem trouxe mais benefício à sociedade? O pastor que trouxe mais gente para dentro da igreja. Provavelmente muitos viciados pararam de usar drogas por causa dessa pregação. Tem esse caráter social. O caráter social. E se a gente parar e falar assim,
o que a gente está falando aqui dos tímidos. Ah, não é para mim não. Não, o outro faz, já tem alguém fazendo. E aí eu vou deixar de contribuir socialmente usando a palavra de Deus, que é o grande mandamento, ide por todo mundo e fazer essa diferença a toda criatura, porque pregar o evangelho é fazer essa diferença. É o que você falou, tinha o cabelo Black Power, hoje está o cabelo bonito. Né? Era feio, hoje está bonito. Era desrespeitoso, hoje respeita. Essa é a diferença que o evangelho tem que fazer. É o evangelho pleno. É o evangelho pleno. O Não evangelho é para todo homem, para É, o homem evangelho todo. pleno. Eu acho legal aquela passagem, a Bíblia fala assim, o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Enquanto o diabo oferece 3 coisas, Deus oferece uma. Para que tenham vida e vida em abundância. Vida ali é zoé, vida do tipo de Deus. Uma vida do tipo de Deus em uma pessoa potencializa ela para ser crente dentro da igreja e para ser crente no melhor lugar possível, no mundo. Ser referência do mundo. É referência. O incrédulo vai olhar e falar, quero ser igual esse cara. Porque evangelho é resgate. Evangelho é resgate, o tempo todo é resgate. Se você prestar atenção em todos os milagres que Jesus faz, ele resgata a pessoa que recebeu aquele milagre. Ele volta aquela pessoa para dentro da sociedade de novo. Ele andava completamente alijado, ele era discriminado, e quando aquele milagre acontece, ele é reintroduzido na sociedade como pessoa, como unidade. Ele pode de novo ter a sua dignidade recuperada. A mulher de Naim, a viúva de Naim, ela tem o filho dela restituído a ela. Na verdade, o milagre é feito a ela e não ao menino que é ressuscitado, porque aquela mulher não voltaria para dentro do arraial. Ela já era viúva, sustentada pelo único filho. Quando ela perdeu o filho, ela não tinha mais sustento. Aquela mulher estava vadada a uma discriminação social absurda. E Jesus restitui o filho a ela para que ela pudesse ter de novo o seu resgate social cumprido. Isso é maravilhoso, né? Saber que ainda. Deus forma, a escola informa, o pecado deforma, mas Jesus transforma. Aleluia! Vamos para um break, tem mais um bloco aí. Vamos ter o 4º e último bloco, não sai ó, Jesus volta já já. Ele vai voltar já já, mas o Antenados vai e volta já já também. O castigo que era pra mim, minha dívida foi perdoada. Estamos de volta, 4º e último bloco do Antenados na Geral, falando aqui sobre a parábola dos talentos. Deus te confiou talentos, e talentos se desenvolve na vida. Então você deve desenvolver o talento que Deus te deu. Não seja tímido, não seja preguiçoso. Pregue o evangelho, não só pregue com palavras, mas pregue com a vida. Pregue com testemunho, que o teu testemunho possa fazer Deus sorrir através da sua caminhada, porque Deus anda nas ruas, é no chão da vida que a gente testemunha e glorifica a Deus. Então aprenda isso, não seja apenas objeto de misericórdia de Deus, seja objeto de deleite, que Ele olhe para você e sinta, se compraza, né? Quando Ele falou para Jesus, esse é meu filho em quem me compraza, que Deus possa olhar para você e ter deleite em você. Deus abençoe sua vida. Rivelino, cortei ele aqui antes de entrar no intervalo. Estava falando de Marcos 5. Marcos 5 do Gadareno, Jesus atravessa, chega lá na praia, encontra com um homem que vivia baixando os aluguéis, né? As imobiliárias tinham raiva dele, né? Porque o cara vivia gritando nos sepulcros, amarravam ele quebrava. Ele encontra com Jesus e Jesus o transforma e ele fala assim, eu vou estar contigo, eu vou te seguir. Eu vou para dentro da igreja servir no teu ministério. Jesus falou assim, não, tu vai voltar para casa. Esse é o evangelho pleno. Tem gente que Jesus quer dentro da igreja e tem gente que Jesus quer pregando fora da igreja. O Gadareno, volta para casa, são. Imagina aquele cara chegando em casa. Lúcido. Imagina o impacto, lúcido, arrumadinho, bonito, perfumado. O cara que vivia nos sepulcros, o cara que vivia endemoniado, mais de 2.000 demônios no cara. E o cara chega em casa perfeito, cara, pregando o evangelho de Jesus. Eu tive com o Rei da Glória, com o Senhor Todo-Poderoso. Olha só que talento maior do que esse, cara. E talento é rápido, né? Porque encontrou com Jesus, foi transformado por Jesus e já voltou para casa. Com Jesus é assim, né? Tem processos que são longos e tem processos que são extremamente rápidos, né? Comigo foi assim também, impactante. Eu me converti, tomei a decisão e dali para frente nunca mais fui o mesmo. Foi um constrangimento, foi um choque espiritual tão forte que eu nunca mais abandonei o evangelho, nem senti desejo. Aí dali, tem gente, casos e casos, né? Tem gente, o processo de parto às vezes demora para a vida de algumas pessoas. Mas eu nasci no instante, foi assim, tum! Foi um toque e dali para cá só crescendo. Nunca tive um dissabor de tropeçar, assim, Diriam os escândalo. presbiterianos que você já era predestinado.
Aleluia. Então não vou perder minha salvação. Mas é que o Fazer- Senhor também conhece, né? Para cada um que ele dá o talento. Então ele sabia como ele tinha que transformar a sua vida e sabe como tem que transformar a vida de outro. Então para outros o processo é lento porque precisa ser mais valorizado o tempo do processo. Para outras pessoas o processo é imediato. Aquele milagre que o Senhor cospe no chão, faz um lodo, passa no olho do cego e ele torna a ver. Outro ele falou assim, não, pode ver, por que tu quer? Quero ver? Então veja. Então o processo, o Senhor sabe a hora certa do processo, é como os pais. Eu pego meu filho, eu tenho 3 crianças em casa e eu sei, eu sou bom, Até crescer bom. e multiplicar e eu estou fazendo, parei. Mas eu sei como lidar com cada um deles. Tem uns que eu tenho que chamar atenção, um que eu tenho que chamar atenção é agora e acabou. Tu fala assim, não, vai lá, dá uma olhadinha, vê se está tudo certo. Aí vai, pai, eu errei. O outro não, eu tenho que ensinar na hora que está errado. Então o processo, o Senhor sabe a hora que ele tem que dar. Interessante que nesse dia da conversão, tem 2 minutinhos, aí aquela paixão, né? Aquele amor avassalador que transborda a gente, que tu quer falar até para as paredes. Aí eu fui para o ambiente antigo. Aí tem uma boate aqui na Barra, que eu fui lá evangelizar. Falei, vou pregar para aquela galera. Aí eu acabei me convertendo num ambiente ultra pentecostal, que foi, aí eu botei terno, fui lá evangelizar de terno. Aí o cara tava bebendo lá, os amigos meus do surf. Não, peraí, essa bebida tá muito boa, cara. Não é possível. O Pablo de terno aqui. Agora que eu tô chapado mesmo. Ele não Fez acreditou, efeito. porque eu é do surf, né? O meu apelido é do surf na praia. Então é o cara do surf, doidão, 22 e tal, e de repente me converta. Então, assim, a proposta do evangelho é um impacto radical na vida do ser humano. Tem 1 minuto, faz um resuminho aí, Jansen. A gente podia resumir dizendo que os talentos precisam ser vistos como grandes oportunidades de realizar o evangelho, de fazer com que o teu empenho, a tua dedicação, a sua proposta de vida, o seu propósito de existência se volte totalmente a realizar o evangelho dentro, mas principalmente fora dos muros da igreja, porque nós fomos transformados, nascemos de novo para sermos sal e luz, e a gente precisa estar misturado para dar sabor e conservar essa geração. Maravilha, quer deixar uma frase aí? Também deixa uma frase aí pra galera, Rivelino. A frase Kleber. já arrebentou já o Essa homem. foi forte. Você resuma aqui esse Sumariar. epílogo do nosso sermão do Sumariar. Antenados na Geral. Sumariar foi ótimo. Muito bem, então hoje falamos sobre a parábola dos talentos. Espero que Deus tenha abençoado sua vida através desses vasos. Um beijo grande para você. Antenados hoje finaliza, mas o teu culto em casa continua, então desenvolva o seu talento. Beijo grande, até a próxima. Obrigado, Brasil.